Você é o tipo de pessoa que tem facilidade ou tem muita dificuldade de tomar uma decisão? Você é aquela pessoa que toma muitas decisões intempestivas ou você é o tipo de pessoa que posterga demais ao tomar uma decisão? Saiba que aprender a tomar decisões é fundamental para você ter os resultados que você deseja na sua vida. Todos os dias você toma uma série de decisões, algumas que você nem percebe. A nossa vida é um constante tomar decisões. Para algumas nós precisamos pensar mais, para outras nós já estamos no automático. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como simplificar o processo de tomada de decisões e sermos mais assertivas. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos falar sobre como tomar melhor as suas decisões. Primeiro passo, defina o problema real. Uma das nossas maiores dificuldades é definir de fato qual é o problema. Precisa ter claro na sua cabeça, materializado, qual é o problema que você está enfrentando ou qual é a situação que você precisa tomar uma decisão. Tem dificuldade, não está conseguindo fazer esse processo meramente mental, vá para o papel. Na verdade, eu até te aconselho que você vá para o papel mesmo, que você tenha, entre aspas, facilidade. Precisa definir bem com o que você está lidando. Segundo, colete informações relevantes para tomar melhor a sua decisão. Toma muito cuidado nesse ponto, porque muitas vezes nós colhemos informações irrelevantes, desnecessárias, que não agregam e só confundem o nosso processo. Então, precisa tomar cuidado com o conceito da palavra relevante, aquilo que de fato vai impactar, que é importante para a tomada daquela decisão. Terceiro, identifique as opções. Estabelecido qual é o problema, pense em todas as possibilidades para solucioná-lo. Feito isso, você vai montar o pior e o melhor cenário de cada uma dessas opções. A ideia aqui é realmente trabalhar para que essa tomada de decisão seja mais assertiva. Então, você precisa conhecer as opções, entender quais são as opções e também quais são os cenários possíveis pós-tomada de decisão. Feito isso, você vai passar para a avaliação das consequências. Dentro de cada uma dessa tomada de decisão, você vai ver que tem o pior cenário e o melhor cenário. Quais daquelas consequências eu estou mais pronta para lidar? Porque muitas vezes nós não estamos prontas para a nossa tomada de decisão, principalmente para aquilo que vem pós essa tomada. Então, precisa avaliar bem as consequências. Quinto, considere os seus valores e as suas prioridades. Isso aqui já vai fazer com que você elimine boa parte das suas opções. Quando nós usamos a régua dos nossos valores, das nossas prioridades e somos bastante fiéis a essa régua, há uma facilitação do nosso processo de tomada de decisões. Porque boa parte das opções que nós temos e dos cenários que podem acontecer, eles não estão de acordo com os nossos valores e com as nossas prioridades. Quando você tem bem definido quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, você elimina algumas ou muitas das opções. Não sabe quais são os seus valores, não sabe quais são as suas prioridades? Escreva. Importante, não basta escrever, não basta falar que você tem aquela prioridade. Você precisa efetivamente viver aquela prioridade, viver aquele valor. Por exemplo, se a maternidade é a sua prioridade, você precisa ter tempo de verdade com presença para o seu filho. Não adianta você só verbalizar que é uma prioridade, precisa efetivamente agir dessa maneira. E aí, quando você for olhar para as opções que você estabeleceu no passo 3, você vai riscar, você vai descartar as opções que não estão de acordo com a sua maternidade, com pleno exercício. Sexto, busque perspectivas externas, mas com muito cuidado.
É bem interessante quando nós estamos passando por um problema ou por uma situação complexa, que nós busquemos perspectivas de fora, uma pessoa para olhar o nosso problema, a nossa questão de fora. Isso acontece muito na minha mentoria. Normalmente as minhas alunas, elas trazem uma questão e nós avaliamos as opções. E como a minha perspectiva ela é de fora, ela acaba muitas vezes sendo a mais adequada, porque essa perspectiva de fora de alguém que você confia, de alguém que você define como uma pessoa que serve para ser sua mentora, sua amiga, uma pessoa que tem uma bagagem e tem um olhar cuidadoso para você, esse olhar de fora, ele eleva o nível daquela decisão, ele te ajuda a ficar mais confortável. 2 pontos que eu quero destacar aqui. Muito cuidado em quem você confia. Não é para soltar as suas questões para qualquer pessoa, porque não é todo mundo que está pronto para lidar com aquilo e para te auxiliar nesse processo. Segundo, tome cuidado para você não desejar só escutar as pessoas que concordam com você. Tome cuidado para você não estar buscando validação. Muitas vezes nós vamos atrás de outras pessoas para elas concordarem com aquilo que nós estamos imaginando e não para nos ajudarmos a pensar de maneira diversa. 7º, esse aqui para mim é um dos mais poderosos. Confie na sua intuição. Obviamente que com cuidado, mas é muito importante que nós olhemos para dentro, escutemos aquilo que nós desejamos e, principalmente, escutemos aquilo que nós não desejamos. Então, se você está com o pé atrás, se você não está muito confortável com aquela decisão, com aquela situação, recue. Principalmente quando nós não estamos satisfeitas, quando nós não estamos confortáveis. Dificilmente nós erramos nesse caso. Como que nós fazemos para lapidar o nosso processo de intuição? Porque para nós decidirmos, para nós usarmos a intuição, é importante lapidar esse processo. Bagagem, prisão à realidade, então você precisa estar presa à realidade, a saber avaliar bem as situações e não simplesmente ser aquela pessoa exageradamente passional que não consegue avaliar as questões e se afastar delas. Você precisa criar uma bagagem, um repertório para que esse processo intuitivo seja mais claro. E aqui, de novo, tome muito cuidado para não usar a intuição só para validar aquilo que você deseja. E tomada a sua decisão, se comprometa com ela. Faça por onde. Efetivamente dê os passos necessários para que aquela decisão dê certo. Muitas vezes as nossas decisões, elas não deixam de dar certo, as nossas ideias, não é porque elas estão equivocadas, mas porque nós não estamos efetivamente comprometidas com elas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a tomar melhores decisões e se arrepender menos. E como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.